No primeiro episódio da Casa de Negócios, a gente passeou pelos bairros de São Paulo planejados pela companhia City, que mantém essas curvas e baixa densidade demográfica por conta do tombamento do planejamento urbano da época. Mas e os bairros nobres da região oeste que não têm tantas restrições assim quanto à construção de prédios? Bom, aconteceu isso aqui. Essa é a Vila Madalena, bairro do distrito de Pinheiros, que pertence à subprefeitura de Pinheiros. A região vive uma gradual mudança de perfil de moradores iniciada há mais de 40 anos. Durante a década de 70, muitos estudantes começaram a alugar as grandes casas que se tornaram símbolo da região. Foi com isso que começaram a surgir os tradicionais bares e negócios que muitos de nós conhecemos hoje. Só que, dos anos 90 em diante, a Vila Madalena sofreu grandes transformações, com o boom imobiliário e a construção de prédios, principalmente de luxo. E aí veio o plano diretor de 2014. A ideia era estimular edifícios com comércio no térreo, sem garagem e com unidades pequenas, para se beneficiar das estações de metrô da região para trazer mais gente para perto dos bolsões de infraestrutura de transporte da cidade. Porém, uma lei de zoneamento posterior abriu uma brecha que permitiu apartamentos distantes do padrão desejado pelo poder público, com grande metragem e diversas vagas de garagem, o que reduziu essa capacidade de adensamento do bairro, que também ainda tem muitas casas em que normalmente só mora uma família em grandes terrenos. Ou nenhuma família, como é o caso da mansão do episódio de hoje, assinada por ninguém menos que Rui Otaki. Localizada na rua Professor Nova Gomes 228, a casa tem o projeto original de 1971 do icônico arquiteto filho da artista plástica Tomi Otaki. São 600 metros quadrados de área construída, com cozinha gourmet, um sofá com 48 lugares e ofurô. Ela vale cerca de 5 milhões de reais, ou R$ 8.300 por metro quadrado. Hoje, o espaço é utilizado para eventos corporativos, gravação de comerciais e de webséries, como o segundo episódio do Casa de Negócios da Bloomberg Linha. Bem-vindos à Casa de Negócios, a websérie da Bloomberg Linha que conversa com os maiores executivos e empresários da América Latina. Hoje, o nosso convidado é uma das referências na área de assessoria de investimentos. Ele tem quase 30 anos de experiência e lidera uma das mais importantes áreas dentro do Itaú Unibanco. Fábio Horta, muito bem-vindo à Casa de Negócios. Prazer ter você aqui. Obrigado, Alexandre. Prazer é meu. Fábio, são quase 30 anos aí de carreira. Você deve ter passagens, histórias mil. Como é que foi o seu começo? Onde você começou a trabalhar? Onde você se formou, estudou? Como foi um pouco da sua carreira? Então, Alexandre, eu sou carioca, me formei na PUC-Rio, engenheiro, depois eu fiz MBA na Copiad, na UFRJ, e eu comecei minha carreira, apesar de ser engenheiro, direto no mercado financeiro. Eu acho que sempre dentro de mim teve uma vontade de seguir essa trilha, e eu comecei como trainee do Citibank, em 1994, no Rio de Janeiro. Então lá foi o início. E lá fiquei no Citi por 14 anos, fiz de tudo um pouco dentro das áreas do varejo, mas com foco bastante grande em áreas comerciais, distribuição. E aí, em 2007, eu recebi um convite para sair do banco, e foi um convite duplo, na verdade, para sair do banco e para sair do Brasil, né? Fui convidado para trabalhar no Barclays, no banco inglês, no Reino Unido, e para lá fui em 2007. Né? Inicialmente era um convite, dado que eu tinha uma larga experiência em áreas comerciais, para conduzir globalmente uma área de distribuição que a gente chamava de canais alternativos, que basicamente era tudo que não era uma agência física. Então a gente tinha lá vendas externas, a gente tinha vendas por telefone, o início de mobile banking, e eu cobria, ou iria cobrir, né, esse escopo. Só que assim que eu cheguei em Londres, isso foi 2007, então vamos lembrar que era o início de uma grande crise no mercado financeiro global, e uma crise de liquidez, né? E aí o meu chefe à época falou, olha, a gente tem uma mudança aqui de escopo, a gente queria que você fosse o nosso head global de liabilities, basicamente produtos de investimento que são no balanço, né? Crise de liquidez, a gente queria captar mais. E engraçado, porque, como eu disse, o foco da minha carreira até então era muito em áreas comerciais, eu nunca tinha sido de produtos, muito menos de produtos de investimento. E aí eu falei com ele, olha, há aqui uma incongruência aqui em escopo, etc. E ele me falou uma das coisas que mais marcaram a minha carreira. Ele falou, olha, a gente não está
querendo que você se junte ao time de investimentos pelo seu conhecimento de investimentos, né? Porque são mais de 20 países, cada país com uma regulamentação. É impossível que um diretor conheça basicamente todos os países para lançar produtos que façam sentido localmente. A gente quer que você venha pelos seus conhecimentos de vendas, de canais. A gente quer acelerar as vendas. Então, vai ser uma casadinha que vai fazer todo sentido, né? Os produteiros localmente e você trabalhando os canais. Aceitei, fez todo sentido, foi na época um tremendo sucesso, a gente dobrou a captação desses produtos e fui bastante feliz ali nesse período. Foi mais ou menos 1 ano e meio em que a gente conduziu essa área. Na sequência, a crise já tinha chegado, já estava mais estável, o banco passou pela crise de liquidez sem intervenção do Banco Inglês, e aí a gente pôde partir para o escopo original, que era cuidar de canais alternativos, e eu fiquei mais 1 ano e meio à frente dessa área. Após esse período, eu recebi um convite de mudar para Portugal, ainda pelo Barclays, para ser diretor de produtos e canais. Fui para lá, uma fase bem legal da carreira, um país muito, muito bom de morar. Fiquei quase 2 anos e surgiu aí um convite de um headhunter para sair do Barclays e para fazer uma aventura. Basicamente era para lançamento de um banco de varejo em Angola e era para liderar esse lançamento desse banco em Angola. Aceitei, até hoje eu não sei porquê, mas aceitei. Fui para Angola, lembrando que isso foi 2009, a Angola tinha saído de uma guerra civil há poucos anos, o país ainda bastante destruído, mas fui para lá, encarei de frente essa aventura, foi em termos pessoais e profissionais uma fase bem interessante da carreira, fiquei só 1 ano, por conta mais das questões pessoais, família, etc., e decidi voltar para o Brasil. Chegando no Brasil, trabalhei em 2 instituições aqui na Cetelem, que é do BNP Paribas, e no Banco Pan como diretor de marketing em rede. E aí recebi um convite em 2014, no final de 2014, para retornar ao Citibank. O coração bateu mais alto, né? Voltei à casa onde eu tinha começado. Como diretor comercial, responsável por todos os canais, por todas as áreas comerciais do varejo do Citi no Brasil. Como todos sabem agora já a história, naquele momento o Citi foi colocado à venda no Brasil, né, a parte do varejo, e eu fui um dos executivos responsáveis por fazer toda a condução da venda do banco. Itaú foi o comprador, né, e na migração em 2018 para o Itaú, eu vim assumir a área de assessoria de investimentos, que naquele momento fazia parte da estrutura do Personnalité. Fiquei mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio cuidando de assessoria de investimentos. Por um período eu também fui responsável por uma área de distribuição de rede de agências físicas, ainda no Personnalité. E em 2020, com a criação do Ion, eu fui convidado para liderar essa área e aqui estou. Então, minha função atual, sou diretor de assessoria de investimentos para o banco, cuidando do Ion. E assim, considerando essa experiência no Brasil, na Europa, na África, ou seja, você tem percepções distintas de cada lugar. Como é que essa experiência toda você consegue avaliar o atual momento da parte de investimentos dentro do Itaú Unibanco, voltado para a pessoa física, que vem cada vez mais crescendo, seja o número de CPF em bolsa, ou seja, o brasileiro está aprendendo a investir depois de longos períodos inflacionários, que isso era um pouco mais complexo. Como é que você avalia essa posição atual, esse atual momento do Itaú Unibanco nessa parte de investimento voltado para a pessoa física? Perfeito. Primeiro ponto que eu acho que vale abordar, e nem todo mundo tem essa noção, o mercado financeiro no Brasil é muito evoluído. Bastante complexo, com muitas... O Pix, por exemplo, né? Se a gente fizer uma referência aqui, em alguns países da Europa ainda se envia cheque pelo correio. Nos Estados Unidos ainda se paga a folha, os payrolls, com dinheiro, né? E a gente tem o Pix. Então, o Brasil é bastante evoluído, o mercado financeiro daqui cresce e se desenvolve numa velocidade impressionante. E isso traz, obviamente, como efeito colateral super positivo, cada vez um investidor mais antenado, mais consciente do que está fazendo, mais exigente, e a gente precisa se preparar para esse cenário. Não é um cenário trivial. E eu fico muito feliz em ver essa evolução, porque isso faz com que a gente seja cada dia melhor, esteja cada vez mais preparado para atender esses anseios. Então, eu vejo um mercado em franca evolução e os competidores também. E dentro desse mercado complexo em evolução, quais são os principais desafios que você tem hoje dentro do Itaú para atender esse cliente, esse consumidor, esse investidor cada vez mais exigente?
Eu vejo 2 pontos. Assim, nós somos um banco global, um banco de multiprodutos, a gente atende a qualquer tipo de necessidade dos nossos clientes. Se por um lado isso é muito bom e traz uma vantagem competitiva, por outro, né, a gente compete com monoliners, né? E os monoliners, obviamente, por terem apenas um produto ou uma gama muito limitada de produtos para dar foco, conseguem ter uma certa velocidade no desenvolvimento desses produtos, nos touchpoints, nas formas de se relacionar. Então a gente precisa ser o melhor em todas as categorias, competindo, né, com players que se especializam só naquilo. Então esse é um tremendo desafio, mas eu diria que a gente tem saído muito bem. E o Ion, né, vamos falar um pouco sobre isso, é a nossa proposta para justamente ter uma plataforma de investimentos dedicada, especializada, para competir nesse cenário. Minha próxima pergunta era exatamente nesse sentido, como é que o Ion se conecta nesse ambiente, nesse trabalho do Itaú? Da onde surgiu essa ideia? Por que criar um ambiente que não é só um produto, mas esse ambiente de investimento para as pessoas? Vamos voltar um pouquinho aqui no tempo. Se a gente voltar 10, 15 anos e analisar como é que era o cenário competitivo de investimentos naquele momento, a gente tinha os grandes bancos, alguns bancos mais de nicho, o Citibank especificamente era um deles, focado em pessoa física de alta renda, mas isso se transformou completamente. A gente começou a ver o surgimento de várias plataformas especializadas e esse cenário competitivo ele mudou, né? Porque se ampliou a gama de produtos, as formas de acesso, as formas de recomendação. Então o cliente ficou muito mais antenado, ficou muito mais informado, ficou muito mais exigente e a gente precisou se preparar para isso. E aí a gente chegou a uma conclusão de que a melhor forma de fazer era ter uma plataforma, um ecossistema que fizesse frente a tudo isso, que pudesse englobar e trazer tudo que a gente precisava oferecer para o cliente numa só oferta, numa só entrega. E não especificamente só para um determinado tipo de cliente, não só para o alta renda. Não, perfeito, para todos os clientes. Então, qualquer cliente Itaú Unibanco hoje tem acesso a toda a plataforma de produtos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a todo o ecossistema que a gente está propondo do Ion. E o que é esse ecossistema? É uma plataforma? Como é que ele funciona? O que está por trás desse sistema todo que vocês criaram? Então, o ecossistema ele é formado por várias etapas aqui. Primeiro, a gente tem toda a plataforma de produtos. São mais de 1.000 produtos que a gente oferece, não produtos exclusivamente do Itaú Unibanco, então a gente tem produtos também da concorrência. A plataforma é aberta, o que permite que os clientes tenham acesso ao que tem de melhor do mercado, só que não são quaisquer produtos, a gente tem uma curadoria para isso, então a gente segue todo um processo para trazer o que tem de melhor e, obviamente, o que a gente não acredita, a gente não coloca na prateleira. A gente tem uma área de recomendação do banco, que define, através de todas as informações macro, de todos a nossa área de research, tudo que a gente tem, e o Itaú Unibanco, obviamente, tem uma área muito forte e robusta nesse sentido, para trazer o que faz sentido ser recomendado. E temos os algoritmos de recomendação, que fazem bilhões de combinações para trazer recomendações específicas para cada cliente. Não é para clusters de clientes, não é para um segmento. É individualizado. Totalmente individualizado. Então a gente traz essas recomendações individualizadas, também faz parte do ecossistema. Essas recomendações elas chegam para os nossos especialistas, dos nossos escritórios, mais um pedaço que compõem o ecossistema, como eu estou trazendo, que traduzem essas recomendações na conversa one-to-one. Então, quais são os anseios dos nossos clientes, quais são as intenções, os planos de vida, em que timing do life cycle esse cliente está. Então, traduz aquela recomendação que já é individualizada para uma recomendação ainda mais tailor-made. E após uma conversa de interação sobre o que seria essa recomendação, chega-se à alocação final. Além disso tudo, a gente tem o app Ion, em que o cliente consegue acesso super especializado ao seu portfólio, informações de investimentos. O Ion Edu, que é a nossa plataforma de educação financeira. Tudo isso compõe o nosso ecossistema. E temos uma corretora PF com todos os produtos, finalizando aqui tudo que está dentro desse pacote em que a gente consolida e entrega como uma proposta única para todos os clientes. Você mencionou há pouco escritórios. Como é que funcionam esses escritórios e como é que ele complementa essa parte de alocações de recursos? Os escritórios eles são regionais. A gente está em 14 capitais, mais de 40 áreas metropolitanas em todas as regiões do Brasil. São 129.
E por ser, obviamente, regional, a presença é física e ela é dedicada para cada praça com todas as suas peculiaridades. Então a gente não tem uma área centralizada em São Paulo que atende a todo o Brasil de uma forma massificada, etc. A gente segue características locais, isso é bastante importante e o Brasil é muito grande. Aí então... num ambiente onde essa questão de digital, atendimento digital, isso não deixa de ser um diferencial de estar cada vez mais perto do investidor e do cliente. Sem dúvida. A gente também tem o digital, né? Na verdade, a gente propõe que o cliente escolha os caminhos de contato. Pode ser por telefone, pode ser por videoconferência, pode ser por WhatsApp, pode ser presencial. O presencial pode ser aonde o cliente determinar, numa agência do banco, num escritório do Ion. Então a gente traz uma gama aqui de acessos mais, eu diria, ampla, para que o cliente possa decidir como ele quer ser atendido, quando ele quer ser atendido, em que intensidade. A gente costuma, nas conversas iniciais, quando a gente traz um cliente e faz a introdução do serviço Ion, uma conversa sobre como quer ser atendido, com que intensidade, quantos contatos, de que forma. E como eu disse, né, os investidores no Brasil estão cada vez mais informados, mais antenados, mas ainda há uma diversidade muito grande de perfis, né? A gente tem clientes que preferem nem saber o que está acontecendo. Olha, eu confio no meu especialista, o meu objetivo é esse ou aquele, gostaria de perseguir esse objetivo, mas você faz a alocação para mim, você me conta, delega, você faz a alocação, só me conta o que fez, a gente bate aqui o martelo e você segue numa assessoria dessa forma. E tem clientes que querem saber o detalhe do detalhe, né? Querem saber a composição dos fundos, quando compram um produto específico mais estruturado, como o produto funciona, querem ter conversas bastante técnicas. Então a gente está preparado para atender todos os extremos e o meio do caminho, né? Conforme o cliente determine que tipo de detalhamento, de profundidade, os nossos especialistas estão preparados para seguir da forma que o cliente quer. E isso, ainda por cima, como eu falei, regionalizado. Então o nosso cliente em São Paulo, o nosso cliente em Manaus, o nosso cliente em Porto Alegre, apesar de obviamente terem várias características em comum, tem suas peculiaridades regionais Demandas e a gente também específicas. Demandas específicas. Curiosamente, os produtos, de uma forma estatística, que são comprados em regiões diferentes, não são os mesmos, né? E a gente tem tudo isso em consideração quando está nessas interações, porque o que a gente faz é o que tem que ser melhor para o cliente, né? E não é nada massificado, pré-fabricado, one size fits all. Na verdade, a gente tem uma solução individual para cada cliente. E para conseguir atender cada cliente individualmente dentro da sua região requer uma certa estrutura significativa. Que estrutura vocês têm hoje que consiga atender, abranger todas essas necessidades específicas de cada cliente? Perfeito. Eu vou falar um pouquinho da primeira fase do Ion, que já está implementada, né? Teremos mais evoluções para o futuro, mas no momento a gente tem, como eu falei, 129 escritórios, cobrimos o Brasil inteiro, são quase 3.000 profissionais na estrutura do Ion, desses 2.000 dedicados aos escritórios, então estão lá fisicamente, de forma presencial. A gente tem uma corretora, como eu falei, também ligada em todo esse processo, e a gente tem uma área também de atendimento, a gente chama de on-demand, porque é uma área de atendimento telefônico que está lá disponível para o cliente ligar a hora que ele quiser, quando ele quiser, né? E sob uma demanda específica. Nós temos mais 300 profissionais nessa estrutura centralizados em São Paulo. E isso foi basicamente construído para a gente atuar de forma intensa em todas as regiões em que a gente tem um potencial para ser trabalhado e clientes que demandem realmente esse tipo de serviço nesse formato, nessa intensidade. Como a gente falou, os monoliners, eles trouxeram uma disrupção no mercado de forma de atender e de intensidade, e a gente conseguiu fazer um catch-up disso, eu diria bastante rápido e com uma estrutura extremamente competitiva. E que aspectos você destacaria assim, que diferenciam esse modelo do Ion para os investidores de modo geral? O que dá para chamar atenção, que tem de diferente em relação ao que é oferecido? Eu vou começar aqui por um ponto que eu já trouxe, que é a plataforma aberta. Então, a gente tem uma disponibilidade de inúmeros produtos do Itaú Unibanco e produtos também da concorrência.
o que faz com que a gente tenha para o cliente o que tem de melhor a ser oferecido. Tudo isso isso é fundamental dizer com curadoria. A gente não traz qualquer produto, a gente só traz e oferece para os clientes o que a gente entende que tem valor agregado. É uma análise prévia ali do que vai ser oferecido. Exatamente, e não é só uma foto que se analisa o produto uma vez, bota no portfólio e depois nunca mais olha. A gente olha o filme, a gente continua acompanhando os produtos que a gente oferece e tem produtos que entram, produtos que saem de acordo com o que a gente entende que faz sentido estar lá na nossa grade. Depois a gente tem a remuneração do especialista. E esse é um ponto muito importante a ser abordado, porque a remuneração do especialista ela tem um foco duplo. Primeiro, o especialista ele tem que estar bem remunerado, no sentido de que a gente quer ter a melhor equipe do mercado. Então, a gente precisa ter o time aqui engajado e a gente construir uma remuneração que traz o melhor de dois mundos, né? O do empreendedor, aquele que gostaria de montar o seu próprio escritório, né? E que, por um lado, tem a alavancagem disso, mas que não tem a questão da segurança da CLT. Então, a gente conseguiu montar nos escritórios uma remuneração que traz todos os benefícios da estabilidade da CLT, mas que também traz a possibilidade do empreendedorismo, ou seja, o nosso especialista, ele construindo uma carteira maior, ele construindo e desenvolvendo o seu portfólio, ele vai ganhar mais. Mas não é só isso, porque a gente também tem que pensar no cliente, e isso é core, né? Então, também para o cliente, a remuneração dos especialistas foi pensada. O especialista ele ganha mais quando o cliente ganha mais e quando o cliente está feliz. Então, são duas componentes fundamentais da remuneração. Uma é o NPS, ou seja, qual é o grau de satisfação do cliente com o banco, com investimentos e com o especialista. A gente olha mais de uma dimensão em termos de satisfação. E a segunda é o portfólio. A gente compara o portfólio do cliente com a carteira recomendada do banco e quanto melhor esse portfólio performar, mais o especialista que fez a recomendação vai receber. Então, os interesses estão alinhados. Ou seja, se o cliente ganha, tem um resultado mais interessante, mais positivo, o especialista acaba acompanhando esse rendimento para ele, por ter recomendado, feito as recomendações mais interessantes. Perfeito. E uma outra coisa que é importante mencionar é que é uma isenção em relação a produtos. Então, se você tem o produto A e o produto B e o produto C de uma mesma família, eles podem remunerar o banco de formas diferentes, mas o especialista é remunerado de uma forma igual, ou seja, ele não vai recomendar o produto que paga mais, ele vai recomendar o produto que é melhor para o cliente, que faz mais sentido para aquele perfil. Então a gente também garante que aqui não há um pique de produtos para rentabilizar o portfólio do especialista, mas sim um pique de produtos para rentabilizar o portfólio do cliente. E considerando essa ação regionalizada que vocês têm, né, com os escritórios e os especialistas, que experiências vocês já tiveram que vale a pena destacar? Ou seja, que situações, que experiências que foram vividas ali que chamaram a atenção de vocês? A primeira é uma característica interessante. Assim, os clientes eles optam por formas de contato bastante diversas, né? Então, tem clientes que querem 100% digital, tem clientes que querem mais presencial, etc. Mas uma coisa a gente verificou, quase na totalidade, o cliente quer uma introdução presencial. Ele quer saber, afinal, são seus investimentos. Com quem ele está falando. Com quem ele está falando, olho no olho. Então, ele quer conhecer. Depois, pode ser que nunca mais haja essa interação e que se opte por uma relação digital, por telefone, por videoconference, etc. Mas praticamente todos querem. No Brasil inteiro tem essa característica. Total. Algumas regiões prezam mais pelo presencial, outras, São Paulo é um exemplo, muito corrido, né? Aqui há uma grande concentração de touchpoints digitais, etc., mais remotos, mas o presencial também existe. E uma outra característica que a gente observou é o perfil de compra do cliente ele muda, né? O tipo de produto contratado muda, região para região, e isso é muito interessante, porque os times estão preparados para oferecer o portfólio completo, mas também para dar o foco no que naquela região faz sentido, né? E o Brasil, como eu falei, é muito grande e a gente tem peculiaridades aqui e casos bem interessantes de poder ter esse contato físico, presencial, né? Porque traz uma riqueza muito grande. E para o especialista também faz muito sentido, porque ele conhece melhor o cliente, né? Ele consegue interagir e ele consegue ter muito mais informações nessas oportunidades presenciais. Então, eu acho que a gente conseguiu
né, numa conexão de canais, ter uma oferta muito, muito completa em termos de atendimento. Fábio, considerando seus anos de experiência no Brasil, no exterior, continentes diferentes, e nesse período já que o Ion está avançando bastante, que tipo de sugestão, dica ou mesmo conselho que você poderia dar para quem quer começar a atuar nesse segmento, nesse mercado de assessoria de investimento? A primeira coisa é gostar do mercado financeiro. Eu acho que tem que ter uma paixão aqui. Eu tive, apesar de ter, como falei, ter feito engenharia, eu já de cara sabia que eu ia terminar aqui. Sou muito feliz por isso. Então acho que tem que gostar. A segunda coisa é, dentro de uma carreira no mercado financeiro tem várias possibilidades. Opte por investimentos se você gostar disso, se essa for, né, a sua linha de desenvolvimento. Não opte porque remunera mais ou menos ou qualquer outro fator. Seja realmente uma aspiração. Então, primeiro esse conselho, né? Faça o que você gosta. Não adianta a gente trabalhar em algo que não dá prazer, que não dá realização. Então, muitos dos especialistas que têm um alto grau de sucesso, eles entendem a função. A função não é vender um produto, né, como eu já falei. A função é transmitir conhecimento, transmitir informações para que junto com o cliente possam ser tomadas decisões que agreguem valor ao patrimônio do cliente, ao portfólio do cliente, né? Então, aquele profissional que se sente realizado em fazer isso também está no caminho certo. Outra coisa é se desenvolver sempre. Não dá para investimentos você se desenvolver, se capacitar e parar. Quem não está se capacitando, quem não está se atualizando, para no tempo e não vai estar capacitado, não vai estar preparado para atender os clientes da melhor forma. Então, autodesenvolvimento e interesse por estar sempre antenado com tudo que está acontecendo no mercado é fundamental. E a última coisa é gostar de interagir com pessoas, né? Então, quem não gosta, eu sugiro outra profissão, porque 95% do tempo está dedicado a estar interagindo com seres humanos. Internamente, é uma troca. Internamente, com todas as touchpoints internos que a gente tem, que a gente falou, e externamente com os nossos clientes. Então, quem não quer ter essas interações, não deveria estar seguindo essa trilha. Muito bom. A gente tem agora aqui um momento lembrança. A gente tem alguns itens aqui que eu queria que você falasse um pouco para a gente o que eles representam, o que eles significam, em que momento da carreira eles foram importantes para você. Legal. Eu vou começar aqui com a Bíblia, minha Bíblia de cabeceira. Então, é a biografia do Steve Jobs. São, para ser preciso, 607 páginas. Eu já li 2 vezes, estou me preparando pela terceira. Sempre me perguntam, né? Acho que é meio boring, assim, porque as pessoas me perguntam muito qual é seu livro de recomendação, de cabeceira, etc. E há 5 anos, 6 anos, desde que eu li a primeira vez, a minha resposta é sempre a mesma, é esse livro. Eu acho que foi a maior mente executiva do século, conseguiu disruptar inúmeros mercados, ideias brilhantes, posicionamentos brilhantes, e ele, eu acho que me serve de exemplo duplamente, profissionalmente, em tudo que fez, tudo que disruptou, tudo que desafiou. Para mim é uma aspiração, a forma como pensava, a forma como se posicionava, mas também é um exemplo no que não se deve fazer na vida pessoal, né? Eu acho que a gente precisa combinar as duas coisas, ser um tremendo profissional, mas também ter uma vida pessoal. Achar um equilíbrio. Um equilíbrio, uma vida profissional, uma vida pessoal que faça sentido, que seja plena e de realizações. Eu acho que ele dedicou muito do tempo a só uma parte. Teve algum momento, que momento esse livro foi importante para você na sua carreira, em algum ponto que você lembrou de alguma coisa que você tinha visto no livro? Eu acho que foi mais ou menos na época que eu li pela primeira vez, e isso foi há uns 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Nesse momento eu estava como um dos principais executivos do Citi, do varejo, e o banco sendo colocado à venda. E naquele momento a gente não sabia quem iria comprar, onde a gente ia terminar e como é que isso tudo seria desenvolvido. Então, vários questionamentos, obviamente, né? O que vai acontecer? Faz sentido ou não faz? Valeu a pena eu estar aqui? E eu me questionava muito sobre isso, e lendo o livro, uma das passagens, inclusive está num discurso que ele fez na formatura numa faculdade americana, em que ele fala do connecting the dots, né? Que muitas coisas podem não fazer sentido para você hoje,
mas que lá na frente, depois que você realizar tudo que você realizou e olhar para trás, você vai ver que cada um, né, daqueles pontos da curva fizeram sentido e tinha um motivo para estar ali, né? E uma das coisas que é muito forte na história dele é que ele foi demitido da Apple. Ele criou a Apple E foi demitido da própria empresa. Depois voltou como uma salvação e salvou a empresa, que hoje é uma das maiores empresas do mundo. Então, Connecting the Dots para mim foi uma grande passagem que me fez naquele momento ali acreditar de que aquilo fazia sentido. E hoje eu estou aqui no Itaú super feliz, super realizado. E se eu não estivesse no sítio naquele momento, eu não estaria aqui hoje. Então, isso fez muita diferença para mim. E aí tem também uma camiseta. Tem uma camiseta que a gente traz aqui com muito orgulho. É a camiseta do Ion, é a camiseta que o nosso time veste e que é a força que essa área tem. Acho que as pessoas têm muito orgulho de ser Itaú Unibanco, de ser Ion, e a gente conseguiu construir uma área tão forte porque as pessoas acreditam, né? E acho que esse vínculo aqui é muito importante, não só profissionalmente para mim, mas pessoalmente também. Eu tenho muito orgulho do que a gente fez até aqui, muito orgulho do time e de tudo que a gente construiu. Então, acho que é mais ou menos isso. Fábio, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Prazer conversar com você. Prazer foi meu. Obrigado, Alexandre.